A América Latina foi uma vítima privilegiada dessas viradas conservadoras no mundo. De três maneiras, essas viradas chegaram até o nosso continente. Em primeiro lugar, pela crise da dívida do fim dos anos 70, começo dos anos 80. As economias latino-americanas tinham crescido enormemente como reação à crise de 29, desde 30 até final dos anos 70. Uma época de desenvolvimentismo, de urbanização, de industrialização, construção de estados nacionais, de lideranças políticas de caráter popular. De repente, os Estados Unidos fizeram, por suas necessidades econômicas, multiplicaram a taxa de juros por 6, 7 vezes. Todos os países da América Latina tiveram brecada sua possibilidade de desenvolvimento. Ao invés de desenvolvimento, se passou a pensar em pagamento da dívida, em como resgatar o endividamento desses países, que passaram a dever muitíssimo mais sem nenhuma entrada nova de capitais. É a fase da chegada do Fundo Monetário Internacional, que é aquela ambulância que fica lá fora esperando necessidades de capitais e chega com dinheiro numa mão, com a carta de intenções, carta de más intenções na outra mão, e oferece recursos condicionados basicamente a corte de recursos públicos, achatamento das políticas sociais, diminuição da dimensão do Estado, dos seus servidores públicos e a privatização de empresas. Foi basicamente o momento em que chegou o Fundo Monetário, as economias ficaram endividadas, se falava de década perdida, na verdade foram décadas perdidas a partir daquele momento. Foi uma virada importante na história latino-americana. Em segundo lugar, pela ditadura militar em alguns dos países mais importantes politicamente do continente. Brasil, 64, Uruguai, Chile, 73, Argentina, 76. Com tudo de monstruoso que significa a chegada de ditaduras militares. Não só a ruptura da democracia, mas, na verdade, a repressão direta sobre os movimentos populares, repressão direta sobre as entidades representativas, como o Congresso, como o próprio Judiciário, apesar de ter apoiado o golpe de 64, no caso do Brasil, sobre os partidos populares e assim por diante. No caso do Brasil foram 21 anos, obviamente de ditadura. Quem disse que não era ditadura tem que explicar por que não houve eleições, por que os presidentes eram decididos pela autooficialidade militar, submetidos ao Congresso, que automaticamente aprovava. Foram momentos de retrocesso político brutal nesses quatro países. Isso teve um efeito global sobre a América Latina e terminou preparando as condições do terceiro fenômeno de retrocesso. Os movimentos populares, sindicais, democracia golpeada, se instalaram aqui a maior quantidade de governos neoliberais no mundo e nas suas modalidades mais radicais. Imagine-se que o Chile era considerado um país menos desigual na América Latina, junto com o Uruguai, junto com a Costa Rica. De repente, com a ditadura do Pinochet, se introduziu um modelo neoliberal e o Chile passou a ser um dos países mais desiguais do continente. As universidades públicas passaram a ser pagas, até hoje são. Deixou de haver previdência pública, tudo previdência privada, situação de desamparo absoluto, especialmente para os idosos, com esse dado terrível do aumento enorme do número de suicídios entre os idosos. Os outros países também sofreram. A Argentina era um país que era autossuficiente em petróleo. O Menem privatizou numa semana a empresa de petróleo argentina, inclusive com corrupção, vendeu para uma empresa espanhola, e a Argentina passa agora todo ano a tratar de buscar importar recursos energéticos para enfrentar suas necessidades, mais ainda em épocas de frio no país. O Brasil também teve retrocessos enormes, e isso terminou fazendo que a América Latina, especialmente nos anos 90, 80 e 90, passasse a ser um continente intranscendente,
não tinha importância no mundo. Seus líderes políticos, não importa quem fossem, aplicavam o mesmo modelo. Não havia ninguém que importunasse, salvo Cuba, os Estados Unidos. Foi uma época de ouro do consenso hegemônico nos Estados Unidos. Conseguiram impor como consenso majoritário a necessidade de combate à inflação, o correspondente ajuste fiscal e as consequências deletérias de recessão e de desemprego. Assim, a América Latina foi o continente de ouro do neoliberalismo. Justamente por isso é que foi também a região do mundo, a única região do mundo, que gerou governos antineoliberais. Começando eleito em 98, tomando posse em 99, Hugo Chávez na Venezuela, Lula no Brasil, eleito em 2002, posse em 2003, Néstor Kirchner, de continuidade com Cristina Kirchner na Argentina, Frente Ampla, com Tabaré Vázquez primeiro, Pepe Mujica depois, Bolívia com Evo Morales, Equador com Rafael Correa e assim por diante. Um conjunto de 6 países que passaram a aplicar políticas antineoliberais. Em que consistem essas políticas? Ao contrário do neoliberalismo, que privilegia o ajuste fiscal, os governos antineoliberais privilegiam as políticas sociais. Coisa muito óbvia para governos de caráter popular, já que a América Latina é o continente mais desigual do mundo. Essas políticas sociais foram a chave, a explicação fundamental do sucesso desses governos. Políticas tradicionais, tais como aumento de salários acima da inflação, criação de empregos no carteira de trabalho. No Brasil houve a criação de mais de 20 milhões de empregos com carteira de trabalho, o salário mínimo subiu 70% acima da inflação. Mas como tem gente que não está nas relações mercantis, nas relações de trabalho formais, se desenvolveu um conjunto de políticas sociais complementares que notabilizaram, particularizaram esses países. No caso do Brasil, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, mais médicos, um conjunto de políticas que chegavam à massa da população, diminuindo radicalmente a desigualdade nesse continente, no mesmo momento em que o resto do capitalismo, em escala mundial, inclusive o centro do capitalismo, continuava a implementar o modelo neoliberal, aumentando a desigualdade e intensificando a recessão. Foram momentos virtuosos na América Latina, os mais importantes da sua história até aqui, que marcaram particularmente a primeira década, em parte da segunda década deste século. Então, primeira característica, privilégio das políticas sociais ao invés do ajuste fiscal. Segundo lugar, resgate do papel do Estado. O neoliberalismo promove o Estado mínimo e a centralidade no mercado. Os governos antineoliberais resgatam o Estado, seu papel ativo de indução do crescimento econômico, promotor de políticas sociais, fortalecimento dos bancos públicos. Então, é o resgate do prestígio, inclusive, do Estado, com estabilidade democrática, estabilidade política. Em terceiro lugar, ao invés do Tratado de Livre Comércio com os Estados Unidos, era a proposta norte-americana, quase chegou a ser implementada na sua fase final. O Brasil e os Estados Unidos estavam concluindo esse processo quando Lula ganhou as eleições. E o Brasil rompeu com esse processo para, ao contrário, promover os processos de integração regional. Fortalecimento do Mercosul, criação de Unasul, criação de CELAC e assim por diante. Fortalecimento do intercâmbio regional entre esses distintos países da região. Os Estados Unidos, que eram um parceiro privilegiado, passaram a ser um parceiro entre outros. O intercâmbio regional passou a ser mais importante e, como complemento fundamental, o intercâmbio Sul-Sul, particularmente com a China, que aos poucos foi se tornando o parceiro econômico mais importante do Brasil e da quase totalidade dos países da América Latina. Mudou então o lugar desses países no mundo. Uma mudança muito significativa que marcou, repito, a primeira década do século, parte da segunda década desse século. Foi a mudança que projetou a América Latina no mundo. Os líderes de esquerda no mundo passaram a ser os líderes latino-americanos.
Lula, Hugo Chávez, Néstor Cristina Kirchner, Pepe Mujica, Rafael Correa, Evo Morales. Algumas diferenças entre esses países, alguns mais radicais, como Venezuela, Bolívia, Equador, outros mais moderados, mas substancialmente antineoliberais. Atacaram o eixo fundamental do neoliberalismo. Isso notabilizou esses governos.